Boa tarde a todos. Okay. Pode começar? Vamos começar, então, meu nome é Elisonete, eu sou farmacêutica da Secretaria Estadual de Saúde e trabalho com informação sobre medicamentos. É um serviço que a Secretaria de Saúde oferece dentro da Gerência de Assistência Farmacêutica. Então, hoje o tema é medicamentos genéricos. Então, eu vou começar fazendo uma pequena introdução, explicando o que aconteceu antes do surgimento dos medicamentos genéricos. Bom, antes de 1996, que é onde foi promulgada a lei que o Brasil passou a reconhecer as patentes para medicamento no Brasil, o que a gente tinha no mercado? A gente tinha e ainda tem, né, uma diversidade de medicamentos similares no mercado. A oferta de medicamentos no Brasil ainda é muito grande, né, e muitas especialidades farmacêuticas contendo exatamente o mesmo fármaco e com diferentes nomes comerciais. Uma situação que dificulta o usuário do medicamento, que fica confuso com essa variedade de produtos contendo a mesma formulação ou semelhante formulação. Além disso, nessa época, o registro de medicamentos similares era concedido de uma forma sem muitos critérios. A própria empresa que queria fabricar um medicamento similar, ela podia definir a que medicamento de referência que ela iria copiar. E os medicamentos similares que tinham disponíveis no mercado tinham, às vezes, dosagens e formas farmacêuticas diferentes e se classificavam como similares de uma referência, mas tinham, às vezes, forma farmacêutica diferente. Por exemplo, se o referência era comprimido, o similar era cápsula e assim por diante. Tinha doses diferentes. E, às vezes, até um sal ou éster, a molécula um pouco diferente. E, então, acabava que, na verdade, a gente não tinha medicamentos similares, como é o conceito atual, mas a gente tinha muitas alternativas farmacêuticas. E, nesse período também, além da oferta, nem sempre a qualidade desses medicamentos poderia ser garantida mediante uma comprovação de bioequivalência entre o medicamento similar e o medicamento de referência que o fabricante se propôs a copiar. Nesse cenário ainda, dessa diversidade de medicamentos similares no mercado, nem sempre com garantia de eficácia e segurança equivalente ao medicamento de referência, a gente ainda tinha um boom de falsificação de medicamentos no mercado. E existia um clamor, né, principalmente da área de saúde, né, pela segurança, em busca da segurança e da qualidade dos medicamentos no mercado. Então, esse era o contexto que a gente tinha antes de 1996, antes do reconhecimento de patentes de medicamentos no Brasil. Bom, daí começam, então, as iniciativas para regular esse mercado de medicamentos no Brasil. A primeira iniciativa foi em 1993, não é 96, como tá aí, né? O decreto 793 foi promulgado no governo Itamar Franco, e esse decreto tinha como objetivo estabelecer mecanismos de regulação de preços e tentar regulamentar esse mercado de medicamentos, essa diversidade de medicamentos. O que acontece? Esse decreto passa a tornar obrigatório que todos os medicamentos comercializados no país usassem a denominação comum brasileira. O que é isso? Denominação comum brasileira é a denominação que o fármaco recebe no Brasil. Então, equivale para vocês aí o nome genérico do país, do medicamento no Brasil. Então, a denominação comum brasileira, por exemplo, do Capotem seria o Captopril, né? E, além disso, esse decreto obrigava que as prescrições, todas as prescrições médicas em serviço do SUS deveriam ser
prescritas pelo nome genérico, ou seja, usando a denominação comum brasileira do medicamento. Isso foi um momento inicial numa tentativa de regular o mercado de medicamentos e regular também a questão da diversidade de medicamentos que a gente tinha no mercado e favorecer o entendimento do consumidor a respeito do nome dos medicamentos para poder facilitar um pouco a prescrição e o uso. No entanto, o lobby, né, da indústria farmacêutica nesse período ainda era muito grande e essa legislação não se consolidou. Somente a partir de 1996, quando finalmente o Brasil, de uma forma quase que imposta, ele passa a reconhecer as patentes de medicamentos. Passa a reconhecer as patentes farmacêuticas, para que ele pudesse, porque o Brasil precisava de ingressar na Organização Mundial do Comércio, e para isso ele precisava de aceitar o Acordo TRIPS, que era um acordo que obrigava os países a respeitar e a regular os direitos e obrigações para detentores de propriedade industrial, principalmente no caso do medicamento, das patentes farmacêuticas. O que significa isso? Essa lei, ela estabelece que o Brasil passa a reconhecer as patentes farmacêuticas e que os medicamentos patenteados, com patente, poderiam ter comercialização exclusiva por período máximo de até 20 anos. Expirado o prazo da patente, todas as informações técnicas a respeito do desenvolvimento e tecnologia e desenvolvimento e pesquisa do fármaco podem se tornar pública. E a partir depois dessa informação tornar-se domínio público, é possível que outros fabricantes de medicamentos copiem esse medicamento patenteado. Então, esse foi um ponto importante para poder favorecer mais adiante a política nacional de medicamentos genéricos no Brasil. Antes da implantação da política, a gente ainda tem dois pontos importantes. A aprovação da Política Nacional de Medicamentos, que tinha como propósito garantir a segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos no Brasil, que já era a preocupação justamente com aquele contexto que eu tinha apresentado anteriormente, aquele cenário de um mercado com uma grande variedade de medicamentos, com a presença de medicamentos falsificados, um mercado ainda muito com indústrias clandestinas e tudo mais. Então, a Política Nacional de Medicamentos vem com o propósito de garantir a qualidade dos medicamentos no país. E a partir disso foi criada a Anvisa, em 1999, e com a criação da Anvisa, toda essa parte de regulamentação, de registro de medicamentos, de mercado e toda a parte de legislação que garantisse segurança, eficácia e qualidade dos medicamentos passa a ser controlado pela Anvisa, que é um órgão de autonomia administrativa e que não sofre influência do mercado. Bom, então, finalmente, em 1999, é lançada a Lei número 9787, que é conhecida como a Lei de Medicamentos Genéricos. Os objetivos dessa lei, da política de medicamentos genéricos no Brasil, era principalmente estimular a concorrência e, consequentemente, regular o preço dos medicamentos. Instituir novos mecanismos para registro de medicamentos no Brasil, com o intuito de melhorar a qualidade dos medicamentos ofertados no mercado. E, além disso, com a questão, como o medicamento genérico é uma cópia de um medicamento de referência, ele tende a ser um medicamento mais barato. Então, com isso, o outro objetivo seria facilitar o acesso da população a medicamentos mais baratos e com qualidade,
né, com a mesma qualidade do medicamento de referência. Outro ponto importante de avanço na lei de medicamentos genéricos é que finalmente você dá direito de escolha ao consumidor, né, do que existe disponível no mercado, dele escolher, considerando, né, que a qualidade dos medicamentos estaria equiparada, o consumidor poderia escolher o medicamento mais acessível para o seu bolso. Outro objetivo, claro, é oferecer a prescritores alternativas de medicamentos de qualidade, com eficácia e segurança equivalente aos medicamentos de marca, de forma a garantir o tratamento terapêutico que ele previu para o seu paciente. E, por fim, favorecer, através da política de medicamentos genéricos, ela acaba sendo a porta de entrada para favorecer a implantação de outras estratégias também para facilitar o acesso da população a medicamentos, como, por exemplo, a criação do conceito de medicamentos essenciais, da Relação Nacional de Medicamentos Essenciais, e outras estratégias que podem facilitar o acesso do medicamento, e assim um tratamento efetivo. Bom, o que essa lei trouxe de novo? A lei, ela inclui no mercado uma nova categoria de medicamentos, que são os medicamentos genéricos. Nessa lei, ela estabelece normas técnicas importantes e fundamentadas em experiências de outros países que implantaram medicamentos genéricos, então baseado em parâmetros de qualidade reconhecidos mundialmente para registrar medicamentos. Essa lei, ela garante que o medicamento genérico pode ser intercambiável com o medicamento de referência, e para que haja essa intercambiabilidade, o requisito principal é que o medicamento genérico, para quando submetido a registro, ele tem que estar apresentando testes que garantam eficácia e segurança. Esses testes são realizados em laboratórios habilitados pela Anvisa, que formam uma rede de laboratórios, que é a REBLAS, e aí existe todo uma normatização técnica para poder realizar e liberar o registro desses medicamentos, ou seja, tudo que era necessário para garantir medicamentos equivalentes ao medicamento de referência com eficácia e segurança garantidas. Além disso, a lei de medicamentos genéricos, ela estabelece normas para a prescrição e dispensação dos medicamentos. E acaba inserindo novos conceitos de medicamentos até então não utilizados no nosso país, que são os conceitos de biodisponibilidade, bioequivalência, equivalência farmacêutica, medicamentos genéricos e os medicamentos de referência. Então, antes da gente começar a falar um pouco sobre a diferença entre genérico, similar e o referência, eu vou apresentar para vocês um pouco do que seriam esses conceitos, para que vocês possam entender esses conceitos e repassar a informação para as outras pessoas no que se refere à garantia de que esses medicamentos podem, de fato, ser intercambiáveis. Então, olha só, nós temos aqui três produtos farmacêuticos, 3 medicamentos, né? Todos esses 3 medicamentos, eles têm a mesma composição, né, de pirona monoidratada, a mesma concentração, 500 miligramas por ml. Né, se vocês observarem bem, o Anador também tem dipirona, 500 miligramas por ml. E aqui, no nosso lado direito, o medicamento genérico dipirona, também na concentração de 500 miligramas por ml. Se a gente fizesse essa pergunta antes da promulgação da lei de medicamentos genéricos, possivelmente a gente não teria certeza de responder que realmente esses 3 medicamentos farão o mesmo efeito. A partir da lei de medicamentos genéricos e com a criação dos novos conceitos e das novas normas técnicas de garantia de qualidade dos medicamentos, é possível dizer que esses medicamentos farão o mesmo efeito. Vamos explicar qual. Bom, primeira coisa,
para um medicamento ser considerado medicamento genérico, para ele ser aprovado na Anvisa como medicamento genérico, primeiro passo é que ele seja um equivalente farmacêutico do medicamento de referência, do medicamento de marca que ele pretende copiar. Então, para ele ser equivalente farmacêutico, ele tem que conter o mesmo fármaco, ou seja, a mesma substância ativa, incluindo sal ou essa, ou seja, exatamente a mesma molécula terapeuticamente ativa, na mesma quantidade, ou seja, exatamente na mesma concentração e na mesma forma farmacêutica, ou seja, se é comprimido, tem que ser se ele vai copiar uma referência comprimido, a forma farmacêutica do genérico também tem que ser comprimido. Os recipientes, entretanto, que são as substâncias que são adicionadas à formulação, mas que não têm efeito terapêutico, são apenas recipientes para dar sabor, cor ao medicamento ou forma, esses podem sim não precisam necessariamente ser exatamente idênticos. Bom, então, como que se faz o teste de equivalência farmacêutica? Além da apresentação dos documentos que provam que o medicamento que é candidato é medicamento genérico, ou seja, aquele que é candidato à cópia, além dele ter que conter todas essas características, é preciso fazer um teste de equivalência farmacêutica, é um teste realizado in vitro, não envolve seres humanos, é realizado em laboratório de controle de qualidade habilitados pela Anvisa, que vai fazer os primeiros testes para comprovar que aquele candidato à cópia é equivalente farmacêutico do medicamento de referência. Bom, então, para a gente entender melhor como é que seriam os testes de equivalência farmacêutica e de bioequivalência, a gente precisa de entender melhor como é que seria uma apresentação oral como um comprimido, como é que seria o trajeto desse medicamento e como que em que níveis que ele vai alcançar, em que níveis de concentração que ele alcança a corrente sanguínea até chegar nos tecidos e fazer o seu efeito farmacológico. Então, inicialmente aqui, uma pessoa que toma um comprimido, o que vai acontecer? Esse comprimido vai passar pelo trato gastrointestinal e no estômago, ou ali no trato gastrointestinal, ele vai sofrer desintegração, que é a forma farmacêutica, ela vai se transformar em pequenos grânulos, né, em microgrânulos, e por fim, esses microgrânulos vão ser dissolvidos no ambiente gástrico aqui, através do suco gástrico, etc. e tal. Então, esse processo inicial tem que ser idêntico. Então, o teste de equivalência farmacêutica, que é aquele teste in vitro, ele tem que mostrar exatamente isso, que o medicamento cópia vai se desintegrar e se dissolver no mesmo tempo e na mesma quantidade que o medicamento de referência. Bom, a partir do momento que a substância ativa já está livre para ser absorvida, o que vai acontecer? Ela vai passar através da mucosa do trato gastrointestinal e vai cair na corrente sanguínea, né? Tá vendo aqui as moléculazinhas, né, representadas por esses triângulozinhos verdes, passando da mucosa do trato gastrointestinal e sendo absorvido pela corrente sanguínea. Isso, né, me dá, à medida que eu for medindo, dosando a concentração do fármaco na corrente sanguínea de um paciente, a partir do momento que ele toma o medicamento, a cada 30 minutos, 40 minutos, 1 hora, se eu for coletando amostras de sangue desse paciente, dosando a concentração desse fármaco na corrente sanguínea, eu vou obter um gráfico que a gente chama, né, um gráfico de concentração do fármaco versus o tempo em que ele vai alcançar a concentração máxima na corrente sanguínea. Essa curva a gente chama de curva de biodisponibilidade. É uma curva que faz uma relação entre a concentração
do fármaco que chega na corrente sanguínea versus o tempo em que ele alcança essa quantidade na corrente sanguínea. Depois, o que acontece? Esse medicamento alcança a corrente sanguínea, vai ser distribuído nos tecidos, vai ser metabolizado e eliminado. Esse é o caminho de um medicamento dentro do nosso organismo. E esse gráfico de biodisponibilidade mostra exatamente, ponto a ponto, né, a concentração do medicamento à medida que vai acontecendo a absorção desse medicamento. E é baseado nessa informação de biodisponibilidade é que a gente vai comparar o medicamento cópia, né, o medicamento que pretende ser cópia, com o medicamento genérico. Os dois medicamentos têm que dar, né, quando a gente faz o teste em humanos, que é o teste de bioequivalência, essas curvas entre o medicamento cópia e o medicamento referência têm que ser bem semelhantes. Aqui é exatamente mostrando isso, ó, a curva de biodisponibilidade, à medida que o medicamento vai caindo na corrente sanguínea, essa concentração vai aumentando, né, e depois que ela atinge a concentração máxima, ela vai sendo distribuída por todo o organismo, essa concentração, à medida que sai do sangue, à medida que o fármaco vai saindo do sangue, sendo distribuído para os tecidos, a sua concentração nessa curva vai caindo, passa para o fígado, vai ser metabolizado, se transforma em outra molécula que não está mais presente na corrente sanguínea e vai ser eliminado. Essa curva que mostra que é possível mostrar que o medicamento cópia vai desenvolver, vai ter o mesmo efeito que o medicamento de referência. Então, o que é biodisponibilidade? É a quantidade relativa de fármaco que chega na circulação geral e a velocidade com que esse fármaco alcança a circulação sanguínea. No entanto, a biodisponibilidade ela pode variar entre formas farmacêuticas diferentes, entre formas farmacêuticas iguais e fabricantes diferentes, por isso que é preciso de fazer o teste de bioequivalência, porque mesmo sendo dois comprimidos com a mesma composição, se os fabricantes usaram substâncias diferentes durante esse processo, pode ser que a curva de biodisponibilidade seja diferente. Por isso que a gente precisa de fazer os testes. E essa biodisponibilidade também pode acontecer, e mesmo sendo formas farmacêuticas iguais, de mesmos fabricantes e de lotes diferentes. Por isso que a gente precisa de testar. Olha só para a gente ver aqui, ó, por exemplo, como é que a biodisponibilidade pode variar até mesmo em formas farmacêuticas. Um comprimido, o que acontece? Quando a gente ingere um comprimido, ele sofre inicialmente uma desintegração, uma dissolução, e dependendo do pH do meio em que ele está, ele vai ser absorvido mais rapidamente ou menos, em locais diferentes do trato gastrointestinal. Uma solução oral, por exemplo, como a substância ativa que está aqui dentro, ela já está diluída, ou seja, ela não vai precisar de passar por esse processo de desintegração e dissolução. Então, consequentemente, a biodisponibilidade de uma solução oral, a curva dela pode ser diferente, porque o fármaco vai acabar, ele já está pronto para ser absorvido, a molécula está praticamente pronta, é só mesmo avaliar a questão de pH do ambiente em que ele está, se é possível absorver logo em seguida. Então, é possível que a curva de biodisponibilidade de uma solução mostre que a concentração máxima na corrente sanguínea atinja um pico máximo antes do que o comprimido. Então, essa concentração máxima aqui de uma forma farmacêutica, solução oral, ela pode alcançar esse máximo bem antes do que um comprimido. Então, é só para entender que é esse teste que mostra que o medicamento genérico vai ser equivalente ao medicamento de referência. Então, o nome do teste chama-se teste de bioequivalência, que são os testes que vão comprovar se dois produtos
que possuem a mesma forma farmacêutica, a mesma composição, tanto qualitativa quanto quantitativa de substância ativa, vão ser absorvidos na mesma quantidade e velocidade pelo organismo. Então, o teste de bioequivalência é o teste que compara as curvas de biodisponibilidade entre 2 ou mais produtos sob o mesmo desenho experimental. Esse teste de bioequivalência é realizado em adultos voluntários, sem doença, lógico, só para testar a farmacocinética. E aí, a partir desse teste, esse voluntário vai usar o medicamento e a partir de tempos em tempos vão sendo coletadas amostras de sangue desses voluntários e a gente vai construindo aquela curva de biodisponibilidade e comparando. Então, um grupo de voluntários vai usar o medicamento de referência, o outro grupo de voluntários vai usar o medicamento que está se candidatando a medicamento genérico. O resultado final tem que ser algo semelhante assim, como essa curva aqui, ó, o medicamento de referência, né, em azul, e o medicamento genérico, uma curva bem próxima, essa margem de erro que não pode ultrapassar de 5%, e aí, dessa forma, a gente consegue testar e comprovar que o medicamento de referência e o medicamento genérico são equivalentes farmacêuticos e são bioequivalentes. E assim, por isso que a gente pode, de acordo com a lei de medicamentos genéricos, garantir a intercambiabilidade entre o medicamento genérico e o medicamento de referência. Agora eu vou apresentar para vocês as 3 categorias de medicamento que a gente tem hoje no mercado de acordo com essa nova lei. A gente tem um medicamento inovador, que é aquele primeiro medicamento que surgiu no mercado, que tem aquela substância ativa, ou seja, foi aquele medicamento em que a indústria pesquisou e desenvolveu a tecnologia daquele fármaco, né, e por isso ela detém a patente por cerca de 20 anos. Vencida a patente, esse tempo de patente, qualquer fabricante pode se candidatar a registrar um outro medicamento como sendo medicamento genérico. Para isso, a Anvisa define quem vai ser o medicamento de referência para a cópia. Geralmente, o medicamento de referência é o inovador, né? Mas nem sempre é o inovador. Bom, daí... Então, o medicamento de referência não é uma categoria de medicamento. A categoria de medicamento é o medicamento inovador. Referência é o status que é definido para aquele medicamento pela Anvisa para servir de referência para a cópia, para a fabricação de medicamentos genéricos ou similares. O medicamento genérico, então, é aquele igualzinho ao medicamento de referência, né, que só pode existir após a expiração ou renúncia da patente e o direito de exclusividade, desde que comprovado por teste de bioequivalência que ele tem a mesma eficácia e segurança do medicamento de referência. Então, o medicamento genérico, ele tem como características, ele precisa de ser equivalente farmacêutico, ou seja, ter a composição idêntica e ser bioequivalente, ou seja, ter a mesma biodisponibilidade do medicamento de referência. A legislação também regulamenta sobre as características do medicamento genérico. O medicamento genérico tem que ter essa embalagem tarja amarela e o G em azul. O medicamento genérico vem pelo nome da substância ativa, com o nome da lei logo abaixo, tá? Então, essa é a característica do medicamento genérico. E o medicamento similar é aquele que contém a mesma substância ativa, ou seja, a mesma composição do medicamento de referência, e que, a partir de 2014, os medicamentos similares, todos os medicamentos similares que têm composição semelhante aos medicamentos de referência, também
são obrigados a serem submetidos aos testes de bioequivalência. Então, hoje a gente também tem medicamentos similares que são bioequivalentes ao medicamento de referência. Daí, agora, a legislação nova para fazer a substituição genérica, que é a RDC número 58 de 2014, que é a mais recente, ela estabelece o seguinte, que quem são intercambiáveis perante a lei? O medicamento de referência pode ser substituído pelo medicamento genérico e o medicamento de referência pode ser substituído pelo medicamento similar que tenha os testes de bioequivalência. Para isso, é preciso de consultar a lista da Anvisa que diz quais são os medicamentos similares que são bioequivalentes ao medicamento de referência. Agora, prestem atenção, o medicamento similar não pode ser criado pelo medicamento genérico e vice-versa. E nem o medicamento similar pode ser intercambiado por outro medicamento similar. A única intercambiabilidade permitida na legislação entre o medicamento de referência e o medicamento genérico, o medicamento de referência e o similar, que já tem o teste de bioequivalência. Para isso, precisa de se consultar uma lista de medicamentos similares bioequivalentes que está disponível no site da Anvisa. E outra coisa importante, que às vezes passa muito desapercebido, é que na farmácia, só quem pode fazer essa substituição genérica na prescrição é o farmacêutico. Aqui é um exemplo que eu trouxe para vocês de uma prescrição, onde a gente tem aqui o albendazol, que está prescrito pelo nome genérico, considerando que é uma prescrição do SUS, e a legislação indica que toda prescrição de serviço do SUS tem que ser prescrita pelo nome genérico. Então, aqui está prescrito pelo nome genérico. Então, qual seria o medicamento intercambiável aqui? Qualquer outro medicamento genérico, com o nome albendazol, ou o referência, que é o Zentel. É a única forma de fazer intercambiabilidade aqui, por qualquer medicamento genérico de qualquer fabricante, ou o Zentel. Aqui é o Capotem, também está aqui no caso o médico prescreveu pelo nome de marca, só para a gente poder ter como exemplo. Então, como ele é um medicamento de referência, eu coloquei esse Rzinho assim, apesar de que esse R não significa necessariamente que é o referência, mas eu coloquei para a gente poder usar aqui como a título de exercício. Então, o Capotem é um medicamento de referência para o captopril. Então, ele pode ser intercambiado pelo medicamento genérico captopril. O atenolol, também aqui prescrito, considerando que o médico prescreveu aqui também pela marca, ele é um medicamento inovador, só que quando o médico especifica na frente, por algum motivo, ele especifica que não aceita troca e assina, tem que ser de próprio punho, e assinando isso, esse tipo de substituição não pode acontecer. Legalmente, o médico está amparado. Apesar da gente entender que quando existe o medicamento de referência e entendendo que todo o conceito de biodisponibilidade e bioequivalência, não existe muita razão para poder fazer esse tipo de medida, mas como uma forma de dar autonomia à prescrição médica, também existe essa possibilidade, quando o médico não quer que faça a troca. Agora a novidade a partir de 2014 é o seguinte, quando o medicamento similar, que já tem os testes de bioequivalência comprovando eficácia e segurança com o medicamento de referência, por exemplo, esse medicamento aqui em azulzinho é o Formium, é um medicamento similar, que já está na lista da Anvisa lá como um medicamento em que já foram realizados os testes de bioequivalência e comprovado. Então, esse medicamento, ele só pode ser intercambiado pelo próprio medicamento, pelo medicamento de referência que ele copiou. Eu não posso, nesse caso, quando é um similar, intercambiar pelo medicamento genérico. Eu só posso intercambiar genérico quando é referência. Eu não sei se isso ficou claro para vocês, eu vou aguardar aqui as perguntas para ver se alguém ficou com dúvida nesse processo de intercambiabilidade. Eu acho que está acabando.
Então, é isso que eu tenho para falar para vocês hoje, e vou esperar as perguntas, que eu acho que pode ser que a gente esclareça melhor essas questões com as perguntas.